totalmente de assunto, vamos falar agora com o Jonathan do Vietnã, que está aqui, especialista em Vietnã, que está tomando seu cafezinho ali, um cafezinho vietnamita ou brasileiro, porque o café brasileiro está caro, né? Pode se apresentar aí e já vai falando. Vou falar em coisas caras, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é a pergunta do momento. Como é que o Vietnã está conseguindo aí se reestruturar depois dessas tarifas exorbitantes aí que o Trump está nessa guerra do Trump contra o mundo inteiro, né? Maravilha. Bom dia, pessoal. Você consegue me escutar? Tá conseguindo me escutar? Perfeito, maravilha. Então, boa noite, então, Edu. Boa noite pro pessoal do chat aí. Tomando um café, né? Tem que ser um café aqui direto do Vietnã, porque é o que a gente tem aqui mais fácil, né? Mas eu vou dizer para você que o café aqui no Vietnã, viu, Edu? Ele tá quase o mesmo preço comparativo ao Brasil, viu? Se a gente for comparar, porque foi uma alta mundial, né? Não foi algo exclusivo do Brasil, né? E eu trabalho muito com essas negociações de commodities, né? O pessoal nos pediu esses últimos meses aí café do Brasil, porque estava difícil de conseguir café no Vietnã, estava todo mundo comprando na Europa, nos Estados Unidos, né? E no Vietnã, e no Brasil pediu café do Vietnã. Então, assim, a demanda mundial aumentou muito e estava caro no mundo inteiro. Eu acho que o pessoal. Claro, eu tenho família no Brasil ainda, eu sei como é que funciona, né? E o pessoal estava reclamando do preço, mas não foi só no Brasil que teve uma alta, né? E é claro que aqui teve uma regulação de estoque que ajudou a diminuir um pouco, mas existiu uma alta de café aqui no Vietnã, sim, tá? Ah, com relação às tarifas, essa semana que foi lindo, assim, a movimentação que o pessoal fez aqui. E é interessante de ver que todos os dias, desde a semana passada que foi anunciada, né, essas tarifas surreais, assim, que não tem sentido nenhum, né? Ah, foram feitas reuniões diárias aqui com o pessoal. A parte política, né, o primeiro-ministro fazia reuniões todos os dias e já dava a orientação de que deveria ser explorado mais as parcerias do Vietnã com outros mercados e não se depender tanto dos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, hoje os Estados Unidos representam entre 20% e 30%, flutua dependendo do mês, mas essa é a média de 20% a 30% das exportações do Vietnã, né? E aí, eu acho que algumas pessoas já sabem que existe uma estratégia da China desde que o Trump começou essas guerras comerciais aí alguns anos atrás, né? De que muitas empresas se realocaram para o Vietnã para tentar escapar dessas tarifas. Então, elas traziam a matéria, traziam os produtos semi-acabados para o Vietnã, finalizavam aqui e exportavam aos Estados Unidos para aproveitar essa boa relação que o Vietnã tem hoje com os Estados Unidos, né? E também aproveitar essa exceção de algumas taxas que o Vietnã tinha, porque o Vietnã tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que obviamente o Trump não está respeitando, né? Não é novidade, porque até mesmo o SMCA que ele assinou com o Canadá e com o México, ele também queria destruir. Então, não é um parceiro confiável. E é uma coisa bem interessante que, assim, óbvio que não se fala no dia a dia, mas aqui toda a Ásia e todas as pessoas que eu converso aqui na volta é de que não se tem como você confiar nos Estados Unidos como parceiro comercial mais. Então, acaba aquele soft power que os Estados Unidos tinha de um parceiro confiável, de um porto seguro para se negociar, essa ilusão está se desfazendo aqui na região, né? E o pessoal, principalmente aqui, e parceiros bem tradicionais dos Estados Unidos, como Singapura, Malásia, esse pessoal já não consegue mais ter a mesma confiança que eles tinham nos Estados Unidos como parceiro comercial. Ao contrário, eles elogiam muito a China. Eles falam: a China é um parceiro comercial estável, a gente pode contar com eles, não vai ter nenhuma loucura de um ano para o outro e que vai mudar governo e muda tudo, e a gente não sabe o que fazer. E a gente sabe que no capitalismo, os empresários, o que eles mais querem é estabilidade, é uma previsibilidade, né? E é o que não está se tendo nos Estados Unidos. Então, chega a ser irônico, né? Que na pátria, né, símbolo do capitalismo, essa desordem, esse caos aí para o comércio internacional está se instaurando assim, e tá muito forte, tá? Esse sentimento de que não se tem como confiar mais nesse parceiro norte-americano aí nos Estados Unidos para poder fazer negócios. Especificamente com o Vietnã. Então,
nessas últimas semanas foi colocado muito, muito forte a ideia de diversificação de negócios, né? E o que, inclusive, o pessoal vem me procurando aqui, né, como Câmara de Comércio, né, que as pessoas da região que me conhecem já vêm através de contatos me procurar, porque eles querem ir para o Brasil fazer negócio com o Brasil. Então, hoje o vietnamita, eles enxergam no Brasil uma alternativa viável para tentar mitigar essas exportações dos Estados Unidos para o Brasil. Claro, não vai tirar esses 20%, é muita coisa, né? Mas conseguir tirar pelo menos os 4 a 5% e exportar para o Brasil e, por consequência, a América do Sul. Então, a ideia que a gente está trabalhando com os vietnamitas é entender o que a gente tem de complementariedade que não compete com a indústria brasileira, porque isso foi bem foi algo que eu coloquei com eles bem claro, assim, coloco até mesmo com o governo do Vietnã, de que a gente tem que achar complementariedades, não competitividade, né? Eu ajudo o pessoal aqui com o maior prazer, com a maior satisfação, mas sempre colocando que o pessoal não compita diretamente com a nossa indústria nacional, né? Então, a ideia realmente é ver o que a gente tem de potencial aqui no Vietnã para exportar para o Brasil, e o próprio governo está muito forte em cima disso, tá? O pessoal tá querendo realmente investir muito no Brasil, viu? O som tá O baixo. Celso falou que seu som está um pouquinho baixo. Se puder aumentar aí, se não Deixa eu puder, eu vou tentar dar um ganho só aqui. o estúdio, peraí. Pessoal, podem fazer perguntas aí. O, o Jonathan não Oi, vai poder ficar muito tempo, porque ele vai oi, ter. Edu, tá conseguindo ouvir? Tá Sim, sim, melhor? estou conseguindo. Tá Tá melhor. melhor o som, pessoal? Tá melhor. Tá melhor. Ah, perfeito, perfeito, maravilha. Mudei o microfone aqui. Perfeito. Eu queria que você explicasse aí como foi a repercussão no Vietnã, você já falou, né? E como foi no restante da Ásia, porque você também fala muito dos outros países da Ásia. Como é que as pessoas Uhum. estão vendo aí? Foi realmente uma grande surpresa? Ou já esperavam que o Trump podia fazer alguma coisa? Ou foi uma coisa assim ah, que pegou muita gente de surpresa, porque é aquela coisa, antes de você chegar, não sei se você ouviu, eu estava comentando, né? Como é que as coisas mudam, né? A gente está falando ali da, da surpreendente abertura que o Vietnã tem com os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos geralmente sancionam países comunistas ao redor do mundo, né? Comunistas ou países que não chegar, países comunistas não é um termo bom, países socialistas, né? Melhor dizendo, Uhum. Ah, e fica o conceito mais bem, bem colocado. Países socialistas, os Estados Unidos sancionam países socialistas ao redor do mundo, e já que o Vietnã tinha uma relação ali até algumas semanas atrás, né? Alguns dias atrás, uma relação muito boa, e do nada eles taxaram aí em 45 por cento, né? E aí fica. E a pergunta que eu queria fazer, que eu acabei não perguntando, é o quanto o Vietnã estava vulnerável aos Estados Unidos, economicamente falando, no sentido assim, não, tem essa setor aqui da nossa indústria que realmente a gente precisava, realmente vai sofrer um pouquinho, porque é muito importante. Tinha muita tecnologia dos Estados Unidos. Tem como você dizer sobre isso ou Uhum. não? Sem dúvida, camarada. Dependente de tecnologia norte-americana, não, tá? Não. Mas até mesmo os investimentos estrangeiros diretos não são em grande parte dos norte-americanos, dos estadunidenses, tá? A maior parte dos investimentos que a gente tem aqui no Vietnã, eles são de países asiáticos, como, por exemplo, Coreia do Sul, como Japão. Então, assim, a quantidade até mesmo da China, tá? A quantidade de investimento estadunidense aqui é baixa, tá, considerado hoje em dia. Então, o que deixa o Vietnã vulnerável é realmente a balança comercial ser muito grande junto com os Estados Unidos, né? Então, assim, se importa muito, dado o tamanho da economia vietnamita, claro, não se importa tanto quanto de outros países, mas se importa bastante.
e se exporta muito, se exporta 20, 30% do que se produz hoje no Vietnã se exporta para os Estados Unidos. Então é um valor considerável, mas a gente sabe, assim, eu pessoalmente conheço, porque eu converso com as pessoas, de que eles entendem que nenhum tipo de parceria a longo prazo é sustentável quando o seu parceiro está ocupando ali quase um quarto das suas exportações. Então, o Vietnã, eles sabem que eles não podem depender de um único parceiro comercial, tá? E aí, o que vem muito forte aqui já encaixa com o que você me perguntou. Uma integração maior com a ASEAN e um desenvolvimento maior nos mercados internos aqui da ASEAN, da região, tá? Essa semana teve reuniões de alto nível entre os políticos da ASEAN para discutir justamente isso, né? Como que eles conseguem estimular os mercados internos e fazer uma troca comercial maior entre si e não depender tanto de um bloco externo como, né, os estadunidenses. E todos os países eles estão focados, viu, Edu, em realmente depender menos dos Estados Unidos. Isso é algo já posto aqui na ASEAN, tá? E então a ideia realmente é focar em outros acordos comerciais. O Vietnã, por exemplo, tem um acordo comercial com a União Europeia que já tem feito muito sucesso, já conseguiu alavancar as trocas comerciais do país. Eles têm focado muito no Oriente Médio, têm focado também nos países da África, que tem um potencial de crescimento gigantesco, muito maior, inclusive, que a América Latina, por conta da logística também, né, que é mais facilitada. Mas o que é posto hoje na ASEAN é que os países eles precisam fomentar os seus mercados internos. E é o que eles estão fazendo, né? E aí, falando com relação a que era esperado do Trump, né? Acho que o Trump ele traz um elemento caótico para a gente, né? Que trabalha hoje em dia com certa previsibilidade do mercado, certa, né, tentativa de projeção do que vai acontecer, mas não é surpreendente o que o Trump fez com relação às tarifas, tá? Assim, a gente pode entrar no mérito depois de que ele comentando lá, 96% de tarifa, o Vietnã não cobra 96% de tarifa de nada, de nenhum mercado no mundo, tá? O Vietnã, o máximo que ele cobra de tarifa é de 200% em cima de carros importados, porque quem conhece o Vietnã sabe que o Vietnã ele tem um controle muito rígido na indústria de carros aqui, porque imagina, se você olha as imagens, você vê o tanto de moto que tem no país andando aqui. E a população tem como comprar carro, mas se você facilita o acesso a carro por uma infraestrutura que tem nesse país hoje em dia, vai virar um caos. Então, é estratégico para o governo de bloquear esse tipo de desenvolvimento para carros aqui, incentivar o uso de transporte público, né? E por isso que se coloca, então, uma taxa muito grande para carros, somente para carros. Então, os Estados Unidos vem lá e fala que 96% de tarifa, isso não existe em lugar nenhum. Tá? Isso é muito errado o cálculo, mas não é surpreendente o Trump fazer esse tipo de alegação, porque ele sempre propagandeou esse tipo de show no mundo inteiro, entendeu? Isso desde antes dele ser político. Ele já vinha com umas teorias mirabolantes de negociação com as pessoas que seguem ele, que admiram ele. Assim, é surreal, é surreal. Você não faz negócio como o Trump colocava nos livros dele, na forma de viver. A gente sabe que o fator de sucesso do Trump era porque ele tinha dinheiro e conseguia se financiar. Porque a base de negócio, base de teórico, isso aí não existe, tá? Isso aí, ele gosta de chegar, isso é colocado, né? De novo, desde antes dele ser político, de que ele chega sempre com propostas surreais, ele coloca na mesa a coisa mais louca e aí ele choca, né, o interlocutor dele, e aí qualquer coisa do interlocutor que for menor é lucro. Então, a ideia dele é vamos colocar uma coisa, né, fazer uma coisa absurda, coloca ali 46% e o que a gente der para esse pessoal aí, se colocar 30, se colocar 25, eles vão ficar felizes com a gente, nós vamos ser os heróis da jogada. Nós estamos com, né, a mesma coisa que ele acabou de fazer, inclusive, de certa forma, com a pausa na tarifa, né? Ele foi lá, colocou tarifas, chocou todo mundo, fez um escambau no mundo inteiro. Aí o pessoal começou a procurar ele para negociar, óbvio, porque países como o Vietnã, Camboja, Laos, eles não conseguem
parar de um dia para o outro de exportar tudo isso vai afetar muito a economia do país de um dia para o outro, entendeu? Então eles começam a negociar e falam, não, olha só como a gente é bonzinho, né? Vamos dar uma pausa de 90 dias e eu vou cobrar só 10% de você. Né? Então, assim, isso é uma tática do Trump. Quem conhece ele a longo prazo sabe que ele trabalha dessa forma. Isso aí a gente acompanha ele desde a época que ele fazia aquele CQC norte-americano lá que o pessoal tinha aparecido e ele fazia reportagens com ele, colocava. Inclusive o Bolsonaro ele seguiu quase o mesmo caminho, né? Porque teve o CQC norte-americano lá que fez lá toda a propaganda, alçou ele para o mundo político com os absurdos que ele falava, fizeram para o Bolsonaro no Brasil e pelo jeito deu certo, né? Mas quem conhece ele sabe que ele é afinco dessa estratégia, né? Choca, né? E qualquer coisa que vier depois para o interlocutor ali que está em posição mais fraca na negociação é lucro. Né? E o Vietnã, de certa forma, já se preparava para isso, a Ásia se preparava para isso, e a resposta aqui para esse bloco econômico como um todo é: alguns se mantêm mais neutros e são um pouco mais enfáticos na crítica, como é o caso da Indonésia, né, como é o caso da Malásia, que não se posicionaram de forma amigável com os Estados Unidos. Alguns se abrem aí, já falam, vamos porque o Vietnã ele fala assim, olha, eu vou te dar concessão de 0% de tarifas. Beleza, eles podem dar, porque o Vietnã já não cobra muita tarifa, isso é um fato, né? De forma que já não cobra muita tarifa. E o que você espera de um país com uma economia de poder de paridade de compra 20 vezes menor do que a do outro, assim, não tem como o Vietnã consumir um produto norte-americano de forma razoável, sabe? Isso aí, a carne norte-americana não vai chegar aqui com um valor acessível, o produto final, os Estados Unidos não vai chegar aqui com valor acessível, então assim, não tem como você forçar uma população que, na sua maioria, não consegue ter um poder de compra gigantesco como o norte-americano a comprar produto com preço norte-americano. Isso não faz sentido. Então, para o Vietnã é tranquilo. Você abre, se os caras quiserem colocar o produto deles aqui, eles vão ter que trabalhar em cima do preço, e é uma coisa que os Estados Unidos não conseguem competir. Isso é o fato. Né? A realidade material é de que não tem como. Mas, de qualquer forma, o Vietnã já está aberto a negociar. O Camboja já se colocou ali também, eles querem negociar, provavelmente vão fazer grandes concessões, aí dependendo do que os norte-americanos queiram fazer, né? Mas, de qualquer forma, o que se articula aqui no bloco ASEAN é estimular o mercado interno, porque você não pode contar com parceiros comerciais, qual parceiro que for, seja Estados Unidos, seja a China, né, seja a União Europeia, o que o pessoal que está falando é estimula o mercado interno. É isso que é o recado para os governantes aqui da região. Entendi, entendi. E, pessoal, peço que vocês façam perguntas aí para o Jonathan. Vamos aproveitar ele logo. Você falou que você tem um prazo, né? Você vai ficar até 23h30. Você Isso, diz aí isso. para não Hoje, ficar, hoje eu tenho, para hoje não eu ficar te tenho o médico atrapalhando, aqui. você diz quando encerra que fica melhor, né? Eu tenho médico hoje, então eu tenho que sair às 9h30 aqui, que seria 23h30, né? Tenho algumas consultas aqui para fazer. Por azar, aqui é um país muito poluído aqui, né? Acho que quase todo mundo já está sabendo disso, né? Quando eles veem imagens aqui, veem os dados, eles veem que Ho Chi Minh City é poluída, Hanoi é muito mais poluído, né? E essa semana, inclusive, saiu uma matéria dizendo que foi identificado como uma das principais causadoras da poluição os veículos de automotores aqui, que são as motos e os carros, né? Porque são cidades pequenas em questão de tamanho, né? Mas elas são muito densas. Então tem muita moto e muito carro na rua. Isso aí, e a gasolina que o pessoal usa aqui não é como a brasileira, por exemplo. E uma coisa que foi muito interessante é o estudo que a gente fez aqui na Câmara essa semana para tentar trazer algumas soluções e colaborar com o Vietnã mesmo, é de que Hanoi e Ho Chi Minh são 30 vezes mais poluentes, né, que São Paulo, por exemplo. Claro, é uma cidade maior, com uma área muito maior, né, então acaba se não tem uma concentração de partículas como aqui,
mas uma das coisas surpreendentes que a gente tem no Brasil, que traz esse desempenho e que a gente não percebe no dia a dia, é por conta da gasolina que a gente utiliza no Brasil. Porque aqui no Vietnã se utiliza uma concentração extremamente alta de gasolina e não se utiliza muito álcool. E no Brasil, a gente tá chegando agora, acho que até em 20 e poucos por cento, né, de concentração de álcool na gasolina. E isso, surpreendentemente, né, apesar de ter várias questões políticas por trás disso, consegue diminuir bastante a quantidade de poluentes na atmosfera, né, conforme o uso de carro. Então, uma das coisas que a gente está propondo aqui com o pessoal, primeiro de Ho Chi Minh City, é aumentar a concentração de gasolina, né, até um limiar que a gente consiga colocar e não afete os motores de carros e motos mais antigas, né? Mas os estudos preliminares que nós fizemos essa semana, aí, novamente, né? Isso a gente é um trabalho que é feito aí de meses, né? Para a gente poder conseguir propor algo, mas que consegue uma redução de até 4 a 5% da poluição só aumentando essa ideia que a gente tem no Brasil, né? Que é colocar álcool na gasolina para poder diminuir a quantidade de poluentes. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando aí em parceria com o governo aqui. Isso é bem interessante porque vem um pouco da nossa conversa que a gente teve com a visita do Lula aqui no mês passado, que a gente conversou com a Luciana Santos, e aí foi aberto também assim, a fazer algumas ações aí no âmbito de tecnologia, de ciência. Então, a ideia é de trazer um pouco do etanol, da forma de fabricação do Brasil, aqui para o Vietnã, é realmente tentar ajudar nisso também, né? Entendi, entendi. Então, é só para você se orientar que são 23 e 22, deve ser aí 8 e 22 aí, né? Aí eu queria perguntar, talvez possa ser a última, dependendo do tempo que você responder, se essa tarifa se essas tarifas do Trump, essa guerra comercial do Trump pode melhorar ainda mais os acordos do Brasil com o Vietnã. Se o Brasil consegue suprir algum tipo de produto que antes vinha dos Estados Unidos e que o brasileiro pode aproveitar desse mercado, né, já que é a sua área aí, ah, de atuação, né? Perfeito. Camarada, assim, vamos de forma pragmática e assim, o que é muitas pessoas dizendo, nossa, isso é muito bom no Brasil, essa guerra comercial, mas a gente também eu vou também colocar de forma pragmática o que eu vejo no dia a dia, tá? A questão de soja. Hoje o Vietnã importa aí cerca de 2 bilhões de dólares de soja por ano do Brasil. O Brasil é o maior fornecedor de soja para o Vietnã. E o que vai acontecer com relação a isso, tá? Essa soja não vai vir mais para o Vietnã, essa soja vai para a China. Já estamos aí vendo negociações gigantescas de soja da China. E o que vai acontecer naturalmente é que a soja norte-americana vai inundar o mercado vietnamita para poder compensar essa soja brasileira que vai deixar de vir para cá, porque né, naturalmente o chinês, a gente conhece o brasileiro vai aumentar o preço. E o chinês vai pagar porque o chinês não quer comprar dos Estados Unidos. Então, ou você compra dos Estados Unidos ou você compra do Brasil, e o chinês ele quer comprar do Brasil. Isso não é nem até mesmo um alinhamento político. A gente ouve, eu converso muito com os chineses aqui, eles falam, olha, nós temos como parceiro comercial, isso é política da China, nós temos como parceiro comercial preferencial o Brasil. Né? Assim, a gente gosta muito da Rússia, a gente quer comprar da Rússia, a gente evita comprar da Índia, a gente quer comprar dos países da África, mas se nós pudermos comprar tudo do Brasil, a gente prefere comprar tudo do Brasil, porque a relação comercial do chinês com o brasileiro é muito grande. Então, o pessoal gosta muito de negociar com o brasileiro, existe uma sinergia muito grande e o Brasil vai parar, provavelmente, de conseguir suprir essa soja, né, que é mais de 70% da soja que o Vietnã consome é brasileira. Então, provavelmente o que vai acontecer realmente é isso, né? Eles vão começar, a gente vai começar a enviar do Brasil para a China, vai diminuir naturalmente a oferta aqui, não vai se tornar comercialmente viável para o vietnamita, porque eu sei como eles negociam, eu sei que eles prezam muito por valores, né? E a soja norte-americana vai inundar o mercado aqui, vai ser mais barata e vai ser uma das formas de que os Estados Unidos falar, olha, compre mais coisas nossas. Porque eles não queriam forçar esse gás de efeito que eles estão forçando no mundo inteiro, na Europa, mas não é viável para o Vietnã para comprar esse gás de efeito.
Então eles vão colocar produtos agrícolas, eles não vão conseguir vender mais produtos agrícolas para a Europa, não vão conseguir vender mais para a China, e aqui o Vietnã vai ser um mercado natural, assim, de forçar esses produtos agrícolas. Agora, uma coisa que a gente conquistou recentemente que foram as carnes, tá? Isso, eu imagino que isso pode ser afetado o mercado de carne aqui no Vietnã, porque os Estados Unidos já estão muito fortes aqui há muitos anos. Eles já exportam muito bife aqui para o mercado vietnamita, caríssimo, tá? A carne de gado aqui no Vietnã que você compra de origem norte-americana é muito cara, mas eles já estão no mercado, eles já investem em forte marketing, né? Eu participo aqui de feiras toda semana eu sempre vejo um stand de bife norte-americano, os caras investem uma grana de lobby gigantesca aqui, e é uma coisa que os brasileiros não vão conseguir fazer a curto prazo. Né? Então, por mais que a gente tenha agora essa liberdade de poder fazer a comercialização de carne, vai demorar um pouco para a gente conseguir chegar no nível norte-americano, e esses caras já estão aqui, e é uma coisa que eu falando com o pessoal aqui, os empresários do setor de carne que vieram, eu abri para eles, porque eu tive uma oportunidade de conversar pessoalmente com cerca de 10 aqui empresários do setor de carne bovina que estavam aqui junto com o presidente Lula, eles me perguntaram como que era o mercado, né? E eu abri, olha, o mercado de carne aqui no Vietnã, composto principalmente pela Austrália, né, que investe muito e está muito próximo aqui, tem uma qualidade excelente, mas ainda é um produto muito caro. Isso não tem um acesso para carne, para a população assim, de classe média baixa, classe média média, né, somente para classe média alta. E o norte-americano, que é muito, muito, muito caro, mas tem um trabalho muito grande de marketing. Eles fazem anúncios, né, de Texas Meat na TV, enfim, tem toda uma mística dessa carne estadunidense, mas ela não se compara com a realidade, porque a gente sabe que os Estados Unidos hoje ele compra o bife brasileiro, compra o gado brasileiro para poder consumir nos Estados Unidos, eles comem a nossa carne e exportam a deles para os outros países, né? Inclusive a carne deles cheia de antibióticos e de produtos químicos. Então, assim, a gente sabe que eles é uma indústria realmente que eles têm lá, né, que é feita em cima disso, feita em cima de marketing, mas não em cima de qualidade. Mas invariavelmente eles vão despejar essa carne de boi aqui no Vietnã porque eles não conseguem mais despejar na China. Então isso pode atrapalhar eventualmente os esforços dos brasileiros. Claro, a gente tem uma estratégia para colocar a carne brasileira aqui no Vietnã, mas dado todo esse contexto de que o Vietnã vai ser obrigado, né, vai ser obrigado mesmo, porque algumas coisas não tem como fugir, a comprar mais produtos norte-americanos, realmente vai acabar impactando isso a curto prazo. Né? A longo prazo, aí acho que as coisas mudam um pouco, viu, Edu? Porque a longo prazo nós estamos falando aqui de parcerias muito mais avançadas do que produtos tecnológicos. E, novamente, isso é fruto de um trabalho muito bem feito da Luciana Santos, da ministra da Tecnologia, Luciana Santos, de começar a trabalhar em cima realmente de alta tecnologia com as empresas vietnamitas, né? Então, eu vejo que a médio e curto prazo tem uma possibilidade muito grande de empresas de alto valor agregado entrarem no Vietnã. Claro, eu imagino que Embraer, no momento, pode ser que tenha uma freada aí, porque se existia uma conversa de que a Embraer iria vender aqui alguns jatos para a Vietjet, que é a estatal da companhia aérea, né, da vietnamita, e iria eventualmente abrir uma filial aqui para fazer a manutenção, fazer aí algum acabamento final nos jatos que foram assim, vendidos para a Vietjet, para a ASEAN como um todo. Mas eu imagino também que vai ser forçado uma barra gigantesca para a Boeing aqui fazer mais vendas, né? Isso tem como comparar a qualidade de Boeing com o Embraer, né? O Embraer é superior em todos os sentidos ali para jatos regionais, mas vai ser forçado também. Mas para outras empresas brasileiras se abre um mercado muito grande aqui. Eu acho que aí sim tem o potencial de até mesmo da gente parar de depender dessa indústria primária, parar de depender de commodities, porque hoje em dia o que a gente exporta basicamente para o Vietnã é algodão, soja, milho e coisas básicas assim para eles poderem processar e vender. Então existe pouca exportação de realmente que traz valor para o Brasil como um todo. Então acho que agora
abre, então, a possibilidade do brasileiro começar a exportar produtos de valor agregado maior, que sejam feitos no Brasil, que gerem uma cadeia produtiva de valor maior para o brasileiro, né, para a nossa pátria, que o dinheiro aí não venha tudo para outro país. E, claro, eu amo o Vietnã, mas eu sei que essa relação que a gente tem de comercial é realmente ela está explorando de certa forma os produtos brasileiros, porque o pessoal está comprando produtos de matéria-prima para fazer a industrialização aqui e vender para fora, enquanto isso o brasileiro está chupando o dedo e a gente tá só, né, vivendo essa economia aí atrasada, né, que é um ciclo vicioso. Mas eu imagino que abre, vai ser forçado, porque vai naturalmente diminuir essa importação aí de commodities, né, de produtos primários, e vai ser aberto, então, uma janela para poder explorar produtos de valor agregado maior, e enfim, a gente está aberto aqui para trabalhar com pessoas que já estão recebendo bastante solicitação de empresas brasileiras que querem trabalhar com produtos de maior valor, tecnologia, startups do Brasil que querem vir para cá, já nos contactam, já querem começar a trabalhar em cima disso, empresas de valor agregado maior, né? A gente tem aí empresas grandes brasileiras, eu não consigo falar por conta de acordos de confidencialidade, mas empresas aí de setor de maquinário, transporte, que querem também vender para o Vietnã, não se estabelecer aqui, mas vender para o Vietnã. E a gente vê muito forte assim, esse movimento de transformar essa balança comercial. A curto prazo, eu imagino que pode ser que não cresça a balança comercial, né, entre o Brasil e o Vietnã, pelo menos nos próximos 4 a 5 meses, mas a longo prazo eu imagino que vai crescer, e aí dando um pouco mais de ênfase para produtos de valor agregado maior, por conta dos Estados Unidos fazerem essa loucura aí realmente eles vão fazer os países como reféns, né? A gente já viu a Europa ali que os caras querem comprar mais de 500 bilhões de gás, e eles vão forçar uma coisa similar ao Vietnã, ao Camboja, aos países da ASEAN, porque eles têm força para isso, né? Infelizmente, eles ainda têm a força, mas o que fica claro para a gente, para finalizar, é de que aqui na ASEAN está bem claro que não pode se depender mais dos Estados Unidos como parceiro comercial, como parceiro diplomático, ou o que quer que seja, ninguém mais confia da forma que confiavam, e agora começam a ver que a única forma de se desenvolver de forma sustentável a longo prazo é contar com os próprios membros da ASEAN, porque de outra forma não tem como. Né? Bom, 23h32, aí eu peço que você se despeça do pessoal para você não perder seu médico aí. Maravilha, obrigado pela lembrança, camarada. Eu acho que hoje a gente não conseguiu explorar mais temas, né, por conta dessa correria aí, mas eu fico muito feliz aqui de estar falando com você, estar falando com o pessoal da Voz Trabalhadora, trazer um pouco aí das coisas que estão acontecendo no Vietnã aqui. Essa semana foi bem movimentado, e o foco no Vietnã realmente foi a resposta que seria dada a essas tarifas, que realmente elas impactam muito no Vietnã, mas o que a gente sabe é que o Vietnã está muito preparado para trabalhar com parceiros locais aqui na ASEAN, está preparado para trabalhar com o desenvolvimento do mercado interno, que nem começou a ser trabalhado e já é gigantesco, né? E está preparado para trabalhar com parceiros novos como o Brasil, a África como um todo e o Oriente Médio como um todo. E esse vai ser o foco, né? Isso está bem forte. Eu imagino que tem espaço aí para a gente trabalhar numa colaboração muito maior ainda entre o Brasil, mas a gente está vendo aí que vai dar o que falar para essa próxima semana. Então, semana que vem eu vou trazer mais novidades aí. Espero que coisas boas, né? Principalmente entre o Brasil e aqui a Ásia. Mas a gente está, sim, existe uma certa apreensão, mas ao mesmo tempo os líderes vêm e falam: olha, tá tudo certo, gente, nós temos caminhos para seguir, então não se desesperem. E a gente sabe que isso aí é temporário e não pode se desesperar, que tá tudo certo, tá? Então, muito obrigado, Edu, muito obrigado aos camaradas da Voz Trabalhadora, e semana que vem estamos aí. Valeu, um abraço, gente. Bom, muito obrigado, obrigado, tchau. Tchau.